O milagre que nasceu do silêncio. Camila sempre foi uma mulher forte. Aos 32 anos, criava sozinha o filho de 7, trabalhava como costureira e ainda encontrava forças para ajudar a mãe doente. Mas havia um problema que nem seu coração resistente conseguia suportar. Há 3 meses, sua voz tinha sumido. Não era um resfriado, não era rouquidão passageira. Era uma secura na garganta tão intensa que doía até engolir saliva, e nenhum médico conseguia explicar. Os exames não mostravam nada, os remédios não faziam efeito, e a cada dia que passava, Camila sentia como se uma mão invisível apertasse sua garganta, sufocando não só sua voz, mas sua esperança. Mãe, por que você não fala mais? Perguntava o menino, Lucas, com os olhos cheios de lágrimas. Ela abraçava o filho, apertava-o contra o peito e sussurrava no ouvido dele, com um fio de voz que mais parecia um gemido. É só um tempinho, meu amor. Logo eu volto a cantar para você. Mas no fundo, Camila não acreditava nisso. Como poderia voltar a cantar se nem conseguia falar? Como iria trabalhar se a dor na garganta a impedia até de dormir? As noites eram as piores. Deitada na cama, ela orava em silêncio, porque nem para Deus conseguia clamar em voz alta. Até que, numa tarde de sábado, enquanto costurava um vestido para uma cliente, a vizinha Dona Maria bateu à sua porta. Camila, minha filha, você já foi na congregação cristã? Perguntou, segurando uma Bíblia desgastada nas mãos. Não, Dona Maria. Eu não vou em igreja nenhuma faz tempo. Mas lá é diferente. Não tem esses barulhos, essas invenções. É só a palavra de Deus, os hinos cantados com o coração, e os irmãos orando uns pelos outros. Eu acho que você precisa ir. Camila hesitou. Não era de frequentar igrejas, mas a dor na garganta já a havia levado a tentar de tudo, chás, benzedeiras, até promessas a santos que não conhecia. O que ela tinha a perder? Tudo bem. Quando é? Perguntou, finalmente. Amanhã, às 9. Eu passo aqui para irmos juntas. No domingo de manhã, Camila entrou pela primeira vez na congregação cristã no Brasil. O prédio era simples, sem luxo, com bancos de madeira enfileirados e paredes brancas. As irmãs vestiam saias longas e blusas modestas, os irmãos, camisas sociais e calças compridas. Não havia instrumentos, nem palmas, nem gritos. Só um silêncio respeitoso, quebrado apenas pelos passos dos que chegavam. O ancião, um homem de cabelos brancos e voz serena, abriu a reunião com uma oração. Depois, os irmãos começaram a cantar. Era estranho para Camila, vozes puras, sem acompanhamento, só a melodia nascendo dos corações. Ela não conhecia os hinos, mas as palavras a tocavam. Jesus, meu Salvador, a ti venho clamar. Quando chegou a hora dos testemunhos, uma irmã se levantou e contou como Deus a havia livrado de uma doença nos rins. Outra falou da cura de uma dor nas costas que a atormentava há anos. Camila sentou-se mais ereta no banco. Será que aqui, neste lugar tão simples, Deus também poderia ouvi-la? O ancião então anunciou. Se alguém aqui tem um pedido especial, que se levante para orarmos por ele. Camila sentiu o coração bater forte. Suas mãos tremiam. Levanta, Camila, levanta, parecia-lhe dizer uma voz dentro dela. Mas como? Ela nem conseguia falar. Foi então que Dona Maria, sentada ao seu lado, segurou sua mão e sussurrou. Vai, minha filha. Deus está te esperando. Com lágrimas nos olhos, Camila se levantou. O silêncio na sala foi total. Todos olhavam para ela com uma expressão de expectativa e carinho. O ancião aproximou-se e perguntou, com voz tranquila. Irmã, qual é o seu pedido? Ela abriu a boca, tentou falar, mas só saiu um som áspero, quase um chiado. Uma irmã mais jovem, ao lado, colocou a mão em seu ombro, como se dissesse, não se preocupe, nós entendemos. Ela não consegue falar, irmão. A garganta dela está seca há meses, e nenhum médico descobriu o que é, explicou Dona Maria. O ancião fechou os olhos por um instante, depois olhou para Camila com uma serenidade que a acalmou. Vamos orar, irmãos. Todos se ajoelharam. Camila sentiu mãos se apoiarem em suas costas, em seus braços.
O ancião começou a clamar a Deus em voz alta, mas não era um grito, era uma súplica cheia de fé. Senhor Jesus, tu que saraste os enfermos, que deste voz aos mudos, olha para esta irmã. Ela veio até ti com o coração quebrantado. Toca nela, Senhor. Abre sua garganta, dá-lhe de volta a voz, para que ela possa louvar teu nome. Camila fechou os olhos. Sentiu algo quente percorrer seu corpo, como se uma corrente de água viva descesse por sua garganta. De repente, uma lágrima escorreu por seu rosto. Ela engoliu em seco, e não doeu. Não doeu. Assustada, ela abriu os olhos e levou a mão à garganta. O ancião, percebendo, perguntou: Irmã, você está sentindo algo? Camila tentou falar. No início, saiu um som fraco, como se sua voz estivesse voltando de longe. Mas então, com mais força, ela disse: Glória a Deus! A sala explodiu em louvores. Irmãos e irmãs se abraçavam, chorando. Alguns cantavam: A Deus demos glória, por sua bondade. Camila caiu de joelhos, cobrindo o rosto com as mãos, enquanto as lágrimas molhavam seus dedos. Sua garganta não ardia mais. Não havia mais aquela secura, aquela sensação de sufocamento. Era como se nunca tivesse perdido a voz. O ancião sorriu, com os olhos brilhantes. Este é o poder de Deus, irmãos. Não é homem, não é medicina, é a fé em Cristo Jesus. Nas semanas que se seguiram, Camila não faltou a nenhuma reunião. Aprendeu os hinos, participou das orações, e no domingo seguinte, foi batizada nas águas, confessando sua fé em Cristo. Quando mergulhou na água, sentiu que não era só seu corpo sendo purificado, mas toda a sua vida. Agora eu entendo, disse ela a Dona Maria, depois da cerimônia. Não era só a minha voz que estava seca. Era a minha alma. Eu vivia sem esperança, sem fé. Mas aqui, eu encontrei Deus. Lucas, seu filho, agora via cantar os hinos com voz clara, forte. Às vezes, ele se aninhava ao seu lado no banco da igreja e sussurrava: Mãe, canta aquele do Jesus, meu bom pastor de novo. E ela cantava. Um ano depois, Camila estava na frente da congregação, dando seu próprio testemunho. Vestida com modéstia, de pé, como era o costume, ela contou como Deus a havia curado não só da garganta, mas de toda a amargura que carregava. Eu pensava que minha voz era o mais importante. Mas Deus me mostrou que o mais importante era a minha fé. Quando eu me ajoelhei naquela manhã, não era só pela cura que eu clamava. Era por uma vida nova. E Ele me deu as duas coisas. Ela olhou para os irmãos, muitos deles com os olhos cheios de lágrimas, e terminou: Se você está aqui hoje com um problema que parece não ter solução, eu digo, não desista. Deus ouve. Deus cura. E Ele faz isso no seu tempo, da sua maneira. Basta acreditar. O ancião então se levantou e disse, como sempre fazia: Irmãos, vamos à Santa Ceia. E enquanto o pão era partido e o vinho era servido, Camila sentiu, mais uma vez, aquele calor no peito. Não era só a lembrança do milagre. Era a certeza de que, naquela mesa simples, com aqueles irmãos humildes, ela havia encontrado um lar. E Deus, que lhe dera de volta a voz, agora lhe dava algo ainda maior, uma família na fé. Naquela mesma noite, enquanto Camila ajudava a arrumar as cadeiras da congregação, uma irmã mais nova, chamada Mariana, se aproximou com os olhos baixos e as mãos trêmulas. Ela não tinha mais do que 16 anos, mas carregava um peso que parecia dobrar seus ombros frágeis. Irmã Camila, a voz dela falhou, como se as palavras estivessem presas na garganta. Eu ouvi seu testemunho hoje. E, eu também preciso de um milagre. Camila parou o que estava fazendo e se ajoelhou na frente da jovem, para ficar na altura dos seus olhos. Ela conhecia aquele olhar, o mesmo que tinha tido anos atrás, quando a dor parecia maior que a fé. Fala, filha. Deus está ouvindo. Mariana engoliu em seco e contou, entre lágrimas, que os médicos haviam descoberto algo muito sério em seu corpo. Os exames eram claros, sem uma cirurgia de urgência, suas chances eram pequenas. Mas a família não tinha condições de pagar, e o sistema público demoraria meses. Ela tinha medo. Medo da dor, medo de deixar a mãe sozinha, medo de não ver mais os irmãos da igreja.
Camila segurou suas mãos com firmeza. Você acredita que o mesmo Deus que me curou pode fazer o mesmo por você? Mariana assentiu, mas a dúvida ainda brilhava em seus olhos. Então vamos orar. Agora. Elas se ajoelharam ali mesmo, entre as fileiras de cadeiras vazias, e Camila começou a clamar em voz alta, não com palavras bonitas, mas com a mesma fé rude que havia aprendido no seu próprio desespero. Outros irmãos, ao ouvirem, se aproximaram e formaram um círculo em torno das duas, unindo suas vozes em súplica. Alguém tocou o violão baixinho, cantando um corinho de confiança: Deus é fiel, Ele não falha, nas horas mais difíceis Ele está aqui. 3 dias depois, durante o culto de quarta-feira, o ancião chamou Mariana à frente. Ela estava pálida, mas sorria de um jeito que só quem recebeu uma notícia impossível consegue sorrir. Irmãos, disse o ancião, com a voz embargada, ontem, a mãe da Mariana recebeu uma ligação do hospital. Uma vaga abriu hoje para a cirurgia dela. E mais, um irmão da congregação de outra cidade, que nem conhecia a situação, sentiu no coração doar o valor exato que faltava para os remédios e os cuidados pós-operatórios. A igreja explodiu em glórias a Deus. Camila, de pé ao lado de Mariana, sentiu as lágrimas escorrerem sem controle. Não era coincidência. Era a mesma mão que havia tocado sua garganta anos antes, agora estendida sobre aquela jovem. No domingo seguinte, enquanto Mariana se recuperava em casa, Camila visitou o quartinho simples onde ela morava com a mãe. Ao entrar, viu algo que a deixou sem palavras. Na parede acima da cama de Mariana, pendurado com fita adesiva, estava um pedaço de papel com uma frase escrita à mão: Se Deus fez por Camila, Ele fará por mim. Só preciso crer. A mãe da garota, uma senhora de mãos calejadas pelo trabalho, abraçou Camila e sussurrou: Você não sabe o que o seu testemunho fez por ela. Quando ela ouviu você falar, foi como se Deus falasse direto no coração dela. Camila sorriu, lembrando de como, um dia, também havia sido ela naquela cama, sem esperança, até que alguém lhe estendeu a mão e disse: Deus não esqueceu de você. Agora, ela entendia o propósito daquele milagre em sua vida. Não era só para ela. Era para que, através dela, outros também pudessem ver que, mesmo quando tudo parece perdido, a fé na congrega cristã no Brasil e no Deus que opera nela pode mover montanhas. E enquanto saía daquela casa, Camila sentiu o coração arder com uma certeza: os milagres não tinham fim. Eles eram como sementes, cada um que brotava dava origem a muitos outros. E ela, que já havia sido uma semente quase seca, agora florescia para mostrar a outros que, na CCB, a esperança nunca morre. Camila voltou para casa naquela noite com o coração cheio de gratidão, mas também com uma pergunta que não saía de sua mente: e agora, Senhor? Ela sabia que não podia guardar aquele milagre só para si. Precisava compartilhar, precisava agir. Mas como? No dia seguinte, enquanto arrumava a casa, seu telefone tocou. Era a irmã Marta, da congregação, ligando para convidá-la para uma reunião de oração especial na igreja. É para interceder por aqueles que ainda não conhecem a verdade, explicou Marta com voz doce, mas firme. Camila sentiu um arrepio. Não era coincidência. Era Deus mais uma vez guiando seus passos. Chegando à igreja, ela viu vários irmãos reunidos em círculo, orando com fé. O irmão Paulo, um dos cooperadores, leu um versículo que parece ter sido escrito só para ela: porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de poder, de amor e de moderação. 2 Timóteo 1:7. Aquelas palavras ecoaram em sua alma. Ela não podia ter medo. Não depois de tudo que havia vivido. Naquela mesma semana, Camila começou a visitar mais famílias no bairro, levando não só palavras de conforto, mas também seu próprio testemunho. Em uma das casas, conheceu o Sr. Antônio, um homem de quase 70 anos, acamado há meses depois de um derrame. Sua filha, Lúcia, recebia Camila com lágrimas nos olhos. Meu pai já não fala, já não se mexe, os médicos disseram que não há mais o que fazer. Camila seguiu o exemplo que um dia haviam tido com ela. Sentou-se ao lado da cama, pegou na mão frágil do Sr. Antônio e começou a orar. Não com palavras bonitas ou longas, mas com a mesma sinceridade que havia salvado sua própria vida. Senhor, o Sr. Antônio precisa de ti. Assim como o Senhor me levantou, levante-o também. Que ele sinta teu toque, que ele saiba que não está sozinho. Os dias passaram.
Camila voltou outras vezes, sempre orando, sempre incentivando Lúcia a não desistir. Até que, numa tarde chuvosa, enquanto lia um salmo para o Senhor Antônio, algo aconteceu. Seus dedos se mexeram. Pouco, quase imperceptível, mas mexeram. Lúcia gritou de emoção, e Camila, com os olhos cheios d'água, soube, era o início de mais um milagre. Não demorou muito para que o Senhor Antônio começasse a murmurar palavras, depois a mover os braços. Os médicos, surpresos, não tinham explicação. Mas Camila e Lúcia sabiam. Era a mesma mão que havia tocado a vida dela agora estendida para mais uma pessoa. Na próxima reunião na CCB, Camila subiu ao púlpito pela primeira vez. Com voz trêmula, mas cheia de fé, contou tudo o que Deus havia feito em sua vida e na vida daqueles que ela havia visitado. Quando terminou, o templo inteiro estava em lágrimas. Muitos se levantaram para dar testemunhos semelhantes. Era como se uma corrente de milagres estivesse se espalhando, unindo corações e fortalecendo a fé de todos. O irmão José, o cooperador que havia orado por ela no hospital, aproximou-se depois da reunião e disse com um sorriso: "Você viu, Camila? Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. E Ele te escolheu para ser um instrumento de bênçãos." Ela entendeu então que o milagre nunca havia sido só sobre ela. Era sobre um propósito maior, mostrar que, onde a fé verdadeira e um coração disposto, Deus age. E na Congrega Cristã no Brasil, essa fé não era apenas ensinado, era vivida, todos os dias. Agora, toda vez que Camila via alguém desanimado, ela se aproximava com a mesma certeza que um dia havia salvado sua vida: Deus não esqueceu de você. E Ele pode fazer muito mais do que imaginamos. Porque, afinal, os milagres não tinham fim. Eles eram como ondas no mar, uma levava a outra, e assim, a esperança nunca parava de chegar à praia. Anos se passaram, e o testemunho de Camila já havia percorrido não só sua congregação, mas também outras regiões. Sempre que alguém contava sua história, os olhos se enchiam de lágrimas, e muitos se apegavam àquela certeza: se Deus mudou a vida dela, poderia mudar a deles também. Mas Camila sabia que o maior milagre não era apenas ter sido curada, e sim a oportunidade de ver outras vidas sendo transformadas através daquilo que ela havia vivido. Certo dia, durante uma visita a uma congregação pequena no interior de Minas Gerais, ela conheceu o irmão Lucas, um jovem que havia perdido a esperança. Ele chegará à igreja arrastando não só o corpo fragilizado por uma doença degenerativa, mas também o coração pesado. Os médicos haviam dito que seus dias estavam contados, e a dor era tão intensa que, às vezes, ele pensava em desistir. Quando Camila o viu sentado nos últimos bancos, com o rosto marcado pela luta, ela sentiu algo dentro dela dizer: "Esse é mais um." Sem hesitar, aproximou-se dele depois do culto. Lucas tentou sorrir, mas a fraqueza não deixava. "Eu já ouvi falar de você, irmã," ele disse com voz baixa. "Mas acho que o meu caso é diferente. Já orei tanto, e nada muda." Camila segurou sua mão, e ele sentiu uma paz estranha, como se aquele toque carregasse algo além das palavras. "Eu também achei que meu caso era diferente," ela respondeu. "Até o dia em que entendi que, para Deus, não existe o caso perdido. Só existe amor que a gente ainda não deixou entrar." Lucas baixou a cabeça, e as lágrimas caíram sem controle. Não eram lágrimas de dor, dessa vez. Eram de algo que ele não sentia há muito tempo: esperança. Naquela noite, os irmãos se reuniram em oração por ele. Não foi uma oração curta, nem cheia de palavras bonitas. Foi um clamor sincero, daqueles que brotam quando o coração está quebrantado e a fé maior que o medo. Camila orou com ele, lembrando cada promessa que Deus havia cumprido em sua vida. E enquanto as vozes se uniam, algo começou a acontecer. Lucas sentiu um calor percorrer seu corpo, como se uma corrente de vida estivesse desfazendo os nós da doença. Primeiro, foi um formigamento nas pontas dos dedos. Depois, uma força nas pernas que há meses não respondiam. Quando ele tentou se levantar, os irmãos o seguraram, incrédulos. Mas ele insistiu: "Deixa eu tentar." E, aos poucos, com lágrimas nos olhos e as mãos trêmulas, Lucas ficou de pé. Não foi uma cura instantânea como nos filmes, foi um milagre real, daqueles que começam por dentro e vão se manifestando, provando que Deus não age só no momento, mas no processo. Nos dias seguintes, os médicos não tinham explicação.
Os exames mostravam melhoras inexplicáveis, e a doença que antes avançava sem piedade agora recuava, como se tivesse encontrado uma barreira que não podia transpor. Lucas não só voltou a andar como recuperou a alegria de viver. E, assim como Camila um dia fizera, ele passou a compartilhar sua história, não para se gloriar, mas para mostrar que, onde há um povo que ora com fé, Deus se faz presente. Camila olhava para ele e via o mesmo brilho que um dia alguém viu nela. Era como se Deus dissesse: vocês achavam que era só um milagre? Era o começo de uma corrente. Porque, na Congrega Cristã no Brasil, as histórias de transformação não eram exceção, eram a regra. Cada vida curada, cada coração restaurado, cada família reunida era uma prova de que, quando o povo de Deus se une em fé, o impossível se torna apenas mais uma oportunidade para a glória dele. E assim, a onda continuava. Camila, que um dia foi salva pelas mãos de Deus, agora estendia as suas para outros. Lucas, que quase desistiu, agora ajudava quem estava no mesmo desespero. E a igreja, fiel como sempre, seguia sendo o lugar onde os milagres não eram apenas contados, mas vividos. Porque, no final, a maior prova de que Deus está vivo não são as palavras, mas as vidas que Ele transforma uma após a outra, sem parar. O último elo da corrente. Naquela noite, a congrega cristã estava repleta de vozes que se elevavam em gratidão. Entre elas, a de Camila, que seguiu até o altar com uma mulher desconhecida, Maria, uma mãe cujo filho, Pedro, lutava contra uma doença considerada incurável pelos médicos. Se Deus fez por mim, fará por você, sussurrou Camila, enquanto as mãos unidas da igreja se erguiam em oração. Dias depois, Pedro acordou sem dor. Os exames, inexplicavelmente, não mostravam mais vestígios da enfermidade. Mas o milagre não terminou ali. Pedro, agora com saúde, levou ao culto um amigo de escola que carregava o peso de uma depressão silenciosa. E assim, como uma pedra atirada em um lago, as ondas se espalhavam, cada vida tocada se tornava um novo ponto de partida para outra transformação. A reflexão que fica: Deus não opera sozinho. Ele escolhe vasos, mãos trêmulas, vozes quebradas, corações que já conheceram a dor, para ser sua corrente de amor. O milagre de Camila não foi um fim, mas um convite. E você? Por quem vai estender a mão hoje? A fé não é um espetáculo, é uma semente que, quando plantada em terra fértil, um coração disposto, brota em colheitas que nem sempre vemos, mas sempre colhemos. A lição. A maior prova de que Deus age não está nos relatórios médicos ou nas estatísticas, mas na corrente inquebrável de vidas que, uma após outra, escolhem acreditar e então agir. Porque milagres não são exceções, são o eco de um Deus que ainda fala, ainda cura, ainda restaura, através de nós. E a onda continua. Você será o próximo elo?